Pronto. Perfeito. Agora parece que eu estou ao vivo com você. Eu estou aguardando aqui o Gustavo entrar, nós já estamos ao vivo no Zoom e estamos entrando aqui no Instagram. Qualquer instante ele deve entrar por aqui. Bom, eu aceitei o convite. Agora minha tela está... Não estou vendo nada. Às vezes ele demora um pouquinho para... Ok, agora parece que estamos juntos. Agora sim. Ótimo. Agora aparece. Muito bem. Boa noite, Gustavo. Bem-vindo. Antes de mais nada, queria agradecer você ter aceito esse convite. Né? O Nosfera Talks é esse bate-papo cabeça informal, com foco na ciência, na consciência, tecnologia e futuro. Já tivemos aqui a presença do Francisco de Biasi, que é um neurocientista, falando sobre a teoria holoinformacional da consciência. E hoje nós temos aqui a presença do Gustavo Rocha, que vai falar sobre uma síntese, vamos dizer, histórica sobre a teoria holográfica. Essa teoria que já teve, de certa forma, com diversas versões diferentes, com diversas terminologias diferentes, mas que já esteve presente na nossa história em diversas situações, né? E hoje ele vai fazer uma síntese dessa histórica, dessa teoria holográfica, que é um tema que eu gosto bastante. Aliás, já quero adiantar que hoje, no final da live, vou sortear meu livro, né, que, inclusive, uma das referências do Holoplex é justamente a teoria holográfica. Estou esperando aqui o Gustavo. Parece que teve algum problema aqui. Eu vou te convidar novamente, Gustavo, ok? Sim. Acho que ele caiu. Eu te convidei também de novo aí. Caiu, eu estava com os dois sons, agora eu estou entrando de novo. Tá. Ok, te mandei novamente o convite, vê se você recebeu. Pronto. Ok. Aí, finalmente. Então, estamos holograficamente conectados. Você me ouve bem, Gustavo? Sim, sim, perfeito. Então tá bom. Então tá, Gustavo, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite. É realmente uma honra poder ter contato e compartilhar a presença e o conhecimento de pessoas que se dedicam, né, a estudar, especialmente o tema da ciência, que é um tema tão amplo, tão complexo e tão difícil ao mesmo tempo, né? Então, a gente pode ter essa oportunidade de nos reunir para ter essa conversa um pouco mais informal, mas ao mesmo tempo profunda, né? Para que a gente possa ter uma visão de todo cada vez mais ampla e também mais profunda, né? O Gustavo é um físico, né, e professor também de física, depois ele vai se apresentar, que eu tive a oportunidade de conhecer recentemente. Ele tem dois cursos muito bacanas, né, o Mente Além do Cosmos e o Mente Além do Cérebro, que é uma verdadeira bibliografia. Se você se interessa por tema da ciência, eu fiquei impressionado com a capacidade dele lembrar o nome de todos os autores, de todas as teorias, de todos os livros dos autores. É impressionante. Eu fiz o curso, gostei bastante, e aí depois nós fomos ficando amigos, conversando, batendo papo, e hoje o convite é isso, para ele fazer essas sínteses incríveis que ele faz, trazendo muita informação sobre a teoria holográfica. A teoria holográfica, eu recentemente fiz uma especialização, né, uma pós-graduação em neurociência, e foi o tema da minha monografia, né, que eu estou terminando agora, e o tema era justamente os sonhos holográficos, né, fazer uma investigação se seria o sonho um holograma, né, e por isso eu fui usando a teoria holográfica como o fio da meada para fazer essa investigação a respeito do se seu sonho seria um holograma. E aí, então, eu resolvi convidar o Gustavo para ele compartilhar esse conhecimento que ele tem de ciência, de consciência, experiências incríveis que ele teve, inclusive frequentando lá Exalém, que é um lugar que eu sonho a conhecer. Exalém é um centro de pesquisa nos Estados Unidos, na Califórnia, que eu sonho conhecer já há muito tempo. E ele esteve lá durante um bom tempo pesquisando, encontrando diversos desses pesquisadores. Então, hoje, a ideia é a gente fazer essa síntese, né? Entender o que é a teoria holográfica.
Só queria avisar, então, pessoal, que no final da live eu vou sortear o meu livro Holoplex, tá? A versão digital do meu livro Holoplex, tá bom? E o Gustavo também aqui ofereceu para sortear uma bolsa de 50% no curso que ele vai dar, o Mente Além do Cérebro, né? Se não me engano. Depois ele vai falar mais, inclusive, sobre esse curso dele, que é muito bacana. Então, Gustavo, muito boa noite, bem-vindo. Eu, nas conversas preliminares que a gente teve, você me ajudou a fazer, ligar os pontos, né, e perceber que a teoria holográfica ela já foi, de um jeito ou de outro, com diferentes terminologias e tal, ela já foi abordada ou já foi proposta em diversos momentos da história, né? O último que você me trouxe foi do filósofo grego, lá, o Anaxágoras, né? E eu fiquei interessantíssimo. Então, a ideia é a gente conseguir ligar esses pontos ao longo da história para conhecer um pouquinho mais da teoria. Então, antes de mais nada, Gustavo, bem-vindo. Você gostaria de se apresentar? Como você gostaria de se apresentar? Você é o foco da nossa conversa hoje. Então, em primeiro lugar, Fábio, eu gostaria de agradecer esse convite. Vocês estão me escutando bem? Tem algum vizinho fez o favor de ligar uma parafuseira agora na minha cabeça? Não sei se está escutando aí, mas nós vamos seguir. Bom, então, Fábio, em primeiro lugar, eu quero dizer que para mim é uma honra estar aqui participando desse bate-papo com vocês hoje. Como o Fábio falou, nós nos conhecemos através desse curso que eu ofereço, Mente Além do Cérebro, e eu tive a oportunidade de conhecer mais o trabalho do Fábio e os livros que ele escreveu, etc., e nós, como ele também já colocou, achamos vários pontos em comum entre os nossos interesses, e, então, nesse sentido, eu gostaria de fazer esse panorama histórico. Então, aproveitando para me apresentar, eu sou historiador da ciência, então eu trabalho muito com esse conceito de fazer história de ideias, né? Então, no caso da ideia desse universo holográfico, essa é uma ideia que atravessa os séculos ou os milênios, né? Então, podemos, inclusive, começar essa jornada ou esse sobrevoo sobre essa história dessa ideia do universo holográfico a partir do pensador mesmo que o Fábio mencionou, o Anaxágoras. Então, a minha formação original é em física, eu sou professor no departamento de física da Universidade Estadual de Feira de Santana e trabalho também como parte do corpo docente desse programa de pós-graduação de ensino, filosofia e história das ciências da UFES e da UFBA. Então, oriento muitas dissertações de mestrado e teses de doutorado sobre os mais diversos temas na história e na filosofia das ciências. Eu tenho alguns interesses especiais, naturalmente, a história da física, e especial no século XX, é um interesse meu, pela minha formação original, mas atualmente eu trabalho também muito na interseção da neurociências com as ciências cognitivas e a filosofia da mente, fazendo uma história dessa interseção dessas disciplinas. E eu acho que esse trabalho é o melhor modo, digamos, de fazer a interseção com o trabalho do Fábio, porque justamente essa ideia da holografia ou do universo holográfico, sobre o qual nós podemos precisar um pouco, de maneira geral, o que seria essa ideia? Seria a ideia básica que cada parte, cada pedaço do universo, da totalidade, contém em si mesmo a informação, a representação ou um modo em potencial da própria totalidade. É uma ideia paradoxal a princípio, mas ela nasce justamente para resolver uma série de paradoxos. Então, eu acho que a conexão dessa ideia com esse trabalho que eu tenho chamado de mente além do cérebro é natural justamente porque a díade mente e cérebro
é uma representação contemporânea desse problema milenar. Sendo ele milenar, eu gostaria de abordar como essa dicotomia que no mundo contemporâneo aparece nessa díade mente e cérebro, já aparece para os filósofos na Grécia Antiga. Então, é um tema que vocês podem notar partindo do senso comum. No senso comum, nós temos duas experiências, digamos assim. Essa experiência, que é a experiência sensória, que nós temos através dos 5 sentidos. Então, nós temos as impressões através dos 5 sentidos, mas nós temos também dentro de nós mesmos desejos, evoluções, emoções e sentimentos, e nós temos também a sensação de dor e de prazer, ou desprazer e prazer, para usar um termo freudiano, e essas sensações, emoções, sentimentos e impressões sensórias formam aquilo que nós podemos chamar da nossa experiência empírica da consciência. Todavia, nós temos, além dessa experiência, essa experiência própria do pensamento. O pensamento e a linguagem é uma experiência que entra em contradição direta com a experiência sensória imediata. Por quê? Porque, a princípio, o próprio pensamento tem um pressuposto de uma unidade do eu, que é essa pessoa, esse self, esse ego, que enuncia as frases aqui nessa live. Então, eu tenho a noção que eu sou uma unidade. Então, a minha unidade, que eu chamo de eu, ou de pensamento, ela não tem essa manifestação de multiplicidade do mundo empírico. No mundo empírico, tudo que eu vejo é movimento e multiplicidade. E na minha experiência de eu vejo constância e unidade. Então, essa primeira contradição foi colocada de forma clara pelo Parmênides, que foi esse filósofo, lá para o século IV a.C., quando ele percebeu que o problema central que esses chamados filósofos naturalistas procuravam, que era o problema de encontrar o fundamento ou o princípio da organização do mundo, que os pitagóricos batizaram de cosmo. Cosmo significa simplesmente ordem. Os gregos antigos não tinham ideia de início do universo, como nós temos, que é uma coisa da tradição judaico-cristã, dessa ideia da criação do universo a partir do nada, ex nihilo, em latim, a partir do nada. Essa concepção os gregos não tinham. Então, para eles, tudo que existe sempre existiu e sempre vai existir. No entanto, o que eles procuram, que eles chamam de princípio, é o sentido do princípio da ordem, ou seja, do cosmo, que se contrasta à desordem, o que eles chamavam de caos. Então, você tem o caos e a ordem, e a passagem do caos para a ordem exige um princípio tanto no sentido de início, como seria o início da ordem, a partir do caos, quanto enquanto fundamento. O princípio enquanto fundamento, quando eu falo os fundamentos da matemática, os princípios da matemática. Quando eu falo o início do mundo, eu falo o princípio do mundo. Então, o princípio tem essas duas acepções, e no grego antigo se chamava arquê. Arquê é um prefixo de várias palavras que usamos em português, como arqueologia, que é o estudo dos princípios. Então, eles buscavam esse princípio que fundamentasse tanto o conhecimento humano quanto a própria ordem cósmica. O que acontece é que o Parmênides inicia a chamada ontologia. Onto significa ser, logia, logos, estudo, o estudo do ser, que é a compreensão do Parmênides que toda essa discussão pode ser reduzida à discussão do ser, aquilo que é, aquilo que existe em si mesmo, e não apenas para mim, através das minhas percepções sensórias. E aí o Parmênides entende aquilo que nós vamos chamar dos princípios da lógica. No entanto, em Parmênides não está distinto ainda o que são princípios lógicos, cognitivos e ontológicos. Não tem essa separação. Então, o que acontece é que a gnosologia, que é o estudo do conhecimento,
e a ontologia, que é o estudo do ser, estão misturados em Parmênides. De fato, ele pensa que ser e pensar é uma só e a mesma coisa. Imagine você, quando você pensa em alguma coisa, é o mesmo de fazer ser. Então, é impossível você pensar em nada. Toda vez que você pensa em alguma coisa, você faz ser alguma coisa. Então, essa experiência de entender isso coloca para Parmênides a ideia que ser e pensar é a mesma coisa. Agora, se ser e pensar é a mesma coisa, e o pensar tem essa unidade que nós percebemos, ou seja, o ser, ele deve ser uno, ele deve ser indivisível, ele deve ser imutável, ele não muda de qualidades com o tempo, deve ser imóvel, ele não muda de lugar com o tempo, e assim por diante. Ele tira esses atributos do ser a partir dos princípios da lógica comum. Então, ele observa que o pensamento está em contraste com a experiência empírica, que é da multiplicidade, do movimento, da divisibilidade, da mudança de qualidades e atributos das coisas, como cheiro, sabor, cores, etc. Então, ele entende que a realidade última, que é o ser, é uno, ela é una, imutável, indivisível. No entanto, a experiência empírica, sensória, é diferente disso. E aí ele chega nesse paradoxo, que tudo que nós percebemos pela experiência sensória é falso. É um falso conhecimento da realidade. Que a realidade última só pode ser conhecida pela mente, pela razão, que eles chamaram de logos, pelo logos. E quando eu conheço a realidade última, eu percebo que, a despeito do engano dos sentidos, na verdade, ela é unitária. Então, nesse sentido, você percebe que há um abismo entre o conhecimento legítimo, justificado pela razão humana, e o conhecimento do senso comum, que eles chamavam de doxa, opinião, que é esse da experiência empírica cotidiana. Esse problema é a primeira formulação daquilo que seria uma concepção holográfica do universo. Por quê? Porque, para solucionar esses problemas, nós temos vários pensadores, entre eles os atomistas, Leucipo e Demócrito, que criaram justamente a ideia do átomo como sendo esse ser indivisível, imutável, mas que, diferente das propriedades do ser parmenídico, se move no espaço vazio. Então, é uma tentativa de conciliar a experiência dos sentidos com a exigência do conhecimento racional legítimo. Então, nesse sentido, os atomistas têm uma solução, mas aparecem outros. Entre eles, nós temos o Empédocles, a famosa teoria dos 4 elementos, que depois vai ser incorporada pela física aristotélica e, através de Aristóteles, levada para a posteridade, mas também tem o que o Fábio já mencionou, o famoso Anaxágoras. Ele pensou o seguinte: olha, se nós pensarmos que o mundo é feito dessas sementes universais, não átomos como os atomistas, mas sementes universais, que ele chamou de homeomorias. Homeo significa igual, significa que essas sementes universais são todas idênticas, no entanto, elas são como uma semente, ou seja, em potencial, ela pode se tornar qualquer coisa. E por isso que é diferente das homeomerias e de qualquer outra semente que nós conhecemos. Uma semente de abacate é um abacate em potencial. Uma semente de laranja é uma laranja em potencial, e assim por diante. As homeomerias, não, são sementes que, em potencial, têm todas as coisas que existem. Então, dessa forma, você mantém a experiência empírica e o princípio parmenídico, que é o princípio da lógica. Então, nesse sentido, você não rompe o princípio de que a realidade última deve permanecer idêntica em si mesma, porque as homeomerias seguem esse princípio, mas, por outro lado, elas se separam na nossa percepção humana entre aquilo que se manifesta e aquilo que ela é em potencial. Em potencial, ela é todas as coisas, e por isso ela é um ser parmenídico. No entanto, ela manifesta para mim algumas das coisas que ela pode ser. Então, vamos supor que um pedaço da minha experiência
é azul ou sólida. Essas qualidades, todas as homeomerias têm, mas essa em particular revelou para mim, para minha experiência, apenas essas qualidades de ser azul e de ser sólido. Então, nesse sentido, você consegue reunir a experiência da razão, do logos, com a experiência dos sentidos, desde que os sentidos, uma vez elaborado pelo escrutínio desse exercício racional, ele é entendido para além das aparências, aquilo que na sua essência ele realmente é, o mundo empírico, que é as homeomerias, que são incriadas, indestrutíveis, idênticas a si mesmas, imóveis, imutáveis, etc. Tem todos os princípios do ser parmenídico. Então, você consegue ter uma explicação racional da realidade a partir das homoemerias do Anaxágora, que é uma solução para o problema de Parmênides, que é justamente ligar a experiência do raciocínio, do pensamento, com a experiência empírica de uma forma não contraditória. Então, eu diria que o Anaxágoras colocou, pelo menos na história intelectual do Ocidente, a primeira ideia que nós temos de um cosmo, que eles não chamavam de universo, mas de um cosmo holográfico, onde cada parte, cada homeomeria continha nela mesma a totalidade. E assim você entende a razão de ser dessa ideia dentro do pensamento grego antigo, da busca da arquê, da fundação da ontologia a partir de Parmênides e os seus discípulos, como ele nasceu e teve a sua escola nessa cidade chamada Eleia, eles são chamados coletivamente de eleatas. E os discípulos mais ilustres de Parmênides são Melisso e Zenão, de onde todos aqueles famosos paradoxos de Zenão e de Melisso. Esses paradoxos, eles servem justamente para mostrar, através do raciocínio, que o Parmênides está correto, ou seja, que não existe movimento. E alguém pode falar, como não existe movimento? Pegar uma flecha e atirar, olha o movimento aí, a flecha voando no ar. E aí o Melisso e o Zenão falariam, não, na verdade, essa experiência é ilusória, pensa comigo. Para a flecha sair de um ponto para outro ponto, ela tem que passar no ponto intermediário. Só que para ela cumprir esse ponto intermediário, ela tem que passar o ponto intermediário desse primeiro, ou seja, um quarto do caminho todo. E como todo segmento de reta pode ser dividido em infinitos pontos, eu posso fazer essas infinitas divisões de cada metade, a metade da metade, a metade da metade da metade, etc. E essa divisão ao infinito mostra que eu nunca posso sair do lugar, né? Esse é um dos paradoxos do Zenão, que o Zenão coloca na corrida entre Aquiles e a tartaruga, mas o argumento é o mesmo. Então, nesse sentido, existe uma contradição entre a experiência empírica e a razão, que esses pós-parmenídicos, como o próprio Anaxágoras, tentaram resolver. E o universo holográfico é uma solução para esse problema tradicional. É claro que quando se trata propriamente do movimento, que é o que vai ser o foco da ciência moderna, essa solução será posta por Newton e Leibniz quando eles criam o cálculo diferencial integral, que, de certa forma, responde a esse paradoxo de Parmênides e coloca para nós uma possibilidade de um pensamento racional do movimento. Por isso que a mecânica newtoniana é chamada também de mecânica racional. Então, a longa estrada do pensamento ocidental para entender o movimento racionalmente culmina na modernidade com o cálculo diferencial integral e o nascimento da mecânica. Só que o problema que aparece é que agora, diferente de Aristóteles, que tinha todas as diferentes formas de entendimento que ele chamava de categorias, agora nós temos um entendimento apenas por essa categoria, ou por essa causa eficiente, ou essa categoria que é o movimento, o tempo e o espaço. Essas categorias reduziram a quantidade de outras categorias, e coisas como qualidades, tipo
som, sabor, cheiro, cor, tem que ser reduzida a uma descrição mecânica através do movimento. Veja como nós fazemos isso hoje. Quando eu escuto vocês falando, ou quando eu escuto uma música, na verdade, o que eu interpreto como um físico é que existe um movimento, que é uma onda que tem uma determinada frequência, amplitude, que é produzida ou propagada através das moléculas do ar, que se reproduz no meu tímpano, que vai repetir essa mesma frequência, que depois de uma série de mediações vai virar um sinal nervoso eletromagnético, eletroquímico, eletromagnético, que eu vou interpretar como aquele som daquela determinada frequência. E a mesma coisa, quando eu vejo alguma coisa, por exemplo, a cor vermelha, na verdade, é o objeto que está emitindo aquela luz, que vibra numa certa frequência, essa frequência é replicada pela onda eletromagnética, né? Seja na emissão, ou às vezes o objeto está refletindo, o que também é possível, ou está refratando, o que também é possível. O fato é que essa luz resultante tem uma determinada frequência que se repete nos meus órgãos perceptivos da visão, né, na minha córnea, etc., e que se registra como um sinal eletromagnético daquela frequência. Então, se vocês pensarem, a despeito da gente falar nos 5 sentidos, a ciência moderna reduziu todas elas à sensação do toque, que é essa do puxão e de um empurrão. Então, essa é uma contradição, um paradoxo, que nós não percebemos justamente porque a ciência moderna é o ar que nós respiramos. Mas, se vocês voltarem no século XVIII, uma pessoa como Berkeley, ele tem um diálogo interessante, os filósofos escreviam em diálogo na época, então, ele mostra, nesse diálogo, como é curioso o que os filósofos naturais estão nos falando, que, na verdade, a visão, a audição, o cheiro, o sabor, na verdade, tudo isso é tato, ou seja, tudo isso é um puxão ou empurrão que se explica por causas mecânicas. Então, o que eu quero colocar aqui é que toda nova solução para os problemas do pensamento e da compreensão racional da experiência humana, ela coloca, por sua vez, problemas. Então, o cálculo diferencial integral jogou por debaixo do tapete vários problemas. A ascensão do mecanicismo como explicação racional do mundo colocou outros problemas. Eu acabei de mostrar como é contraditório pensar que audição, visão, olfato, paladar, tudo é uma ilusão, que, na verdade, só existe o tato, só existe o movimento das coisas, e essa relação entre o movimento dos meus órgãos sensoriais e dos estímulos externos produz na minha consciência cor, sabor, cheiro, etc. Mas, na verdade, só existe átomos e moléculas em movimento que não tem cor, sabor, cheiro e nada, e que, ao interagir com os átomos e moléculas da minha corporeidade, geram essas experiências subjetivas. Mas, de novo, Gustavo, você deixa eu fazer uma tem... pergunta aqui. Sim. Uhum. Você falou tanto lá o Parmênides como Anaxágoras, e depois pulou para o Leibniz e para o Newton, né, abordando essas questões. O Leibniz tinha um conceito das mônadas, né, que ela tinha uma semelhança ao conceito original lá dos gregos que você citou. É ótimo você colocar isso, Fábio, porque justamente a filosofia moderna começa com Descartes, justamente porque o Descartes reformula os problemas filosóficos nessa que o Heidegger chamou da filosofia moderna como a filosofia da consciência, ou Habermas chamou da metafísica da subjetividade. Ou seja, nós saímos de uma descrição partindo da ontologia, que é aquela do Parmênides, o discurso sobre o ser, e passamos para a epistemologia, que é o discurso sobre o conhecer. Então, o Descartes, ele reinaugura a filosofia quando ele fala, ó, antes de eu falar o que existe, eu primeiro tenho que falar como é que eu sei o que existe. E falar como é que eu sei o que existe é dar um passo atrás da ontologia para a epistemologia. E aí você tem um dualismo cartesiano, a coisa pensante e a coisa extensa, né? Mente e matéria,
e os problemas, então, agora são reformulados dentro dessa dicotomia daquilo que é subjetivo e daquilo que é objetivo. Nessa dicotomia, o Leibniz, então, entende a monodologia, que é a teoria dele sobre as mônadas, que o eu, que é o ego cartesiano, a coisa pensante, esse self, ele seria como mônadas. Então, agora, ao invés de eu pensar as homeomerias como uma coisa, a ontologia do mundo, eu penso nessa forma subjetivada, típica dessa metafísica da subjetividade, que é a filosofia moderna. Então, agora, eu entendo tudo a partir do eu, ou do ego cartesiano, original, dualista ou modificado, como é o caso do Leibniz, mas nada muda, que é uma teoria epistemológica antes de ser ontológica. E aí ele passa a pensar o eu, que ele chama de mônadas, como essas homeomerias da percepção, digamos assim, agora são sementes universais também, que têm em si tudo, ou que reflete em si tudo, e, no entanto, tem a sua própria identidade, né? Então, essa maneira de reler as coisas que o Leibniz faz é, digamos, uma reafirmação daquela tese holográfica que já existia ali no Anaxágoras, agora numa chave cartesiana ou filosófica moderna, onde a declaração sobre o que existe no mundo deve passar pelo eu que conhece o mundo antes do mundo em si mesmo, né? Então, nesse sentido, as mônadas têm essa acepção. O interessante é justamente que esse conjunto de ideias aparece e reaparece na história e nós ficamos, digamos que isso seria uma caixa de ferramentas. Então, fazer uma história das ideias filosóficas, científicas, seria tirar para fora as várias ferramentas que o ser humano, pelo menos na tradição ocidental, criou para pensar o mundo de forma racional e a si mesmo, etc. No entanto, a ciência moderna, ela é especificamente o uso de algumas dessas ferramentas. Então, você pode ter duas dúzias de ferramentas, mas a ciência moderna parte de um discurso bem articulado com, digamos, meia dúzia, 6 dessas ferramentas. Então, são essas categorias do pensamento que eu falava, originária do cartesianismo, do empirismo, do mecanicismo, como espaço, tempo e movimento, né? E através dessas categorias você quer filtrar o entendimento de toda a experiência humana. O problema surge quando certas experiências excepcionais, como é o caso da experiência mística, não pode ser interpretada com essas 6 ferramentas. E aí você vê pessoas tentando dar uma interpretação racional de uma experiência mística, recuperando ferramentas que estão ali na caixa de ferramentas da história, mas que não são atualizadas na filosofia e no pensamento científico contemporâneo. Um exemplo disso é um colega, faz parte desse projeto Mente Além do Cérebro, Paul Marshall. Ele próprio, quando jovem, teve uma experiência mística e ele dedicou a vida dele, já escreveu 3 livros sobre isso, além de editar tantos outros, para entender, sob o ponto de vista do pensamento científico e filosófico contemporâneo, a experiência que ele teve. E depois de começar com a física, ele tem formação em filosofia, religiões comparadas e física. Então, ele começou com a física, ele tentou entender a experiência dele através da relatividade restrita e da mecânica quântica, etc. E, no entanto, ele achou aquilo insuficiente, aquilo não resolvia todos os problemas. No final das contas, hoje ele é um neo-leibniziano. Então, ele entende que o pensamento do Leibniz ilumina muito mais a experiência mística do que essa tradição cartesiana newtoniana, que foi a predominante no mundo moderno e contemporâneo. Então, ele recupera lá, ele tem uma teoria neo-leibniziana para entender a experiência mística, porque uma das características da experiência mística é justamente essa experiência de unidade com a totalidade. Então, você deixa de perceber a si mesmo como algo separado do resto do universo e, de certa forma, se funde ao universo ou percebe que o seu verdadeiro eu
é o próprio cosmos, a própria totalidade. Aí, de novo, você tem essa coincidência dos opostos entre o eu atômico, digamos assim, que é esse eu moderno, cartesiano, etc., com a totalidade que a gente chama hoje de universo. E aí essa unidade da parte com o todo é, de novo, uma versão holográfica da descrição do universo, mas agora onde você não tem uma contradição entre experiência empírica e pensamento, que a experiência mística é a solução desse problema, porque você se experimenta ao mesmo tempo como uma individualidade, mas como a totalidade. Então, essa é uma experiência, não é mais um pensamento, certo? Então, a Então, experiência Gustavo, deixa eu mística... te perguntar. Uma outra coisa que eu achei curioso nessa história é que o Denis Gabor, que é o cara que criou, né, o holograma, o conceito teórico do holograma, que depois foi feito tecnologicamente, né, foi comprovado ser real, ele justamente, o Denis Gabor, nos anos 50, né, ele usou justamente o cálculo diferencial do Leibniz para conceber teoricamente o holograma, né? Então, essa dança entre a tecnologia, a ciência e a espiritualidade, a busca pela integração entre esses campos, parece que elas meio que permeiam um pouco dessa história, né? Sim, é interessante, Fábio, o que nos leva diretamente à conexão que nós fizemos, né, entre o meu trabalho e o seu trabalho, que é juntar ciência moderna e espiritualidade. O fato é que a experiência mística é a experiência espiritual por excelência. E ela recupera essa ideia holográfica, no entanto, num mundo dominado pela ciência moderna. Então, muito se especula sobre a experiência de Parmênides e os Eleatas, e mesmo toda a história do platonismo, começando por Platão e Aristóteles. Hoje há uma especulação sobre se, de fato, o motivo da reflexão deles é uma experiência puramente racional, ou se essas pessoas tiveram elas mesmas, o que é mais provável, experiências místicas diversas, né? Experiências que hoje a psicologia moderna chamaria de experiências transpessoais, né? De fato, eu acho que as duas coisas, elas nascem juntas e se separam apenas na história da filosofia, principalmente a partir de um momento da filosofia medieval, que é a escolástica, onde essas componentes místicas são mais ou menos esquecidas, e essa formação racionalista da metafísica é o que nos chega até o início da ciência moderna, que nasce, de certa forma, confrontando essa metafísica que recebe a alcunha de aristotélica, mas, de novo, é uma questão de história da filosofia. Essa é uma interpretação de Aristóteles, igual platonismo da metafísica judaica cristã é uma interpretação de Platão, né? Mas sabemos que na história tanto medieval quanto moderna e contemporânea, às margens dessa história oficial, você tem uma versão mística do platonismo, que entende as categorias de pensamento platônicas como símbolos que fazem uma alusão a uma experiência, mas não como um discurso racional exclusivo que pretende se manter de pé apenas por esse racionalismo, certo? Então, essas contradições entre racionalismo e empirismo, que estão no nascimento da ciência moderna, de certa forma, enterra essa metafísica de cunho racionalista, mas deixa em aberto essa outra metafísica, esse outro platonismo, que era uma experiência, não era um exercício de reflexão racional. E, então, de certa forma, o problema renasce no mundo moderno. O interessante é que várias teorias surgem na década de 60, como nós sabemos, há toda uma concepção que foi chamada de paradigma holográfico,
que é o título de um livro editado por esse psicólogo teórico americano, que é um Wilber, e que é exato. Esse livro tem a contribuição de vários autores, entre eles, e assim, várias teorias são mencionadas. Essas teorias mencionadas incluem, por exemplo, a concepção do David Bohm, que foi um físico americano que teve uma interpretação muito original da física quântica a partir de um artigo que ele publica em 1952, que, de certa forma, recupera uma interpretação que já estava dada desde a década de 30, mas que foi abandonada pelo próprio proponente e autor, que foi o de Broglie, esse físico francês, mas o próprio de Broglie, já velho, quando leu o artigo de 52 do David Bohm, falou: opa, alguém recuperou a minha ideia, e agora ele encontrou uma maneira de apresentar a minha ideia de uma forma consistente. Só que esse foi apenas o início de uma jornada que levou o David Bohm a uma teoria, uma interpretação, às vezes chamada de mecânica bohmiana, ou bohmiana, né, em homenagem ao David Bohm, ou às vezes interpretação ontológica da mecânica quântica. E nessa interpretação mais madura, que é mais do que apenas essa original do artigo 52, o David Bohm faz essas especulações sobre o holomovimento, e, de certa forma, é uma interpretação que, de novo, traz essa imagem holográfica do mundo. Por outro lado, nesse próprio livro, Fritjof Capra, famoso físico austríaco, que, enfim, se naturalizou e se mudou para os Estados Unidos na década de 70, e lá vive até hoje, mas ele fez parte em Berkeley, na Califórnia, na Universidade da Califórnia, em Berkeley, de um grupo, que foi o grupo do Jeffrey Chu, que tinha uma teoria que começa na década de 50 e 60, que é a teoria da matriz S. A teoria da matriz S, ela hoje caiu na lata de lixo da história da física do século 20 e 21. Mas ela teve muito sucesso na década de 50 e 60, porque a teoria quântica de campos, que era outra alternativa, e eu lembro, a teoria quântica de campos era essa baseada nessa inspiração atomista, que é a que venceu e que está conosco até hoje, que entende a partir daquele modelo que o físico Gell-Mann criou, que é o modelo padrão das partículas elementares, e, através dessa mini tabela periódica de quarks e leptons, você combina tudo para produzir desde prótons e nêutrons até elétron, que ele próprio já é um lepton, e átomos e moléculas, etc. Então, você tem essa teoria padrão da física de partículas, ela, de novo, reduz, como os atomistas queriam na antiguidade, tudo a partículas elementares isoladas, né? Mas a teoria da matriz S é uma teoria holográfica também, porque ela não faz distinção num experimento típico de física de partículas, que são os aceleradores de partículas, entre partículas que são inicialmente jogadas num alvo, né, para se dividir a altíssimas velocidades, altíssimas energias. O resultado dessas experiências coloca a posição na interpretação da matriz S paradoxal de você encontrar na parte o todo. Então, se eu tenho uma partícula A que foi dividida em partículas C em D, quando eu separo a partícula D, ela se separa em F e A, de novo. O A era a partícula original. Então, a parte contém o todo. Isso é um paradoxo. Então, a princípio, a ideia do Geoffrey Chu, que partiu de uma formulação matricial da mecânica quântica do Heisenberg na década de 30, que ele tentou recuperar na década de 40 e desistiu por alguns problemas matemáticos, mas esses problemas matemáticos foram resolvidos na década de 50 e o Chu recuperou a teoria da matriz S. A inspiração original era de natureza positivista, significa que você manipula números e letras e faz experimentos. E só fala sobre o que é mensurável, por exemplo, o ângulo de deflexão de uma partícula, ou a frequência, etc. Então, na verdade, você não fala sobre a realidade do mundo. Só que as pessoas nunca ficam satisfeitas com a resposta positivista, né? Que você só manipula o mundo
seja matematicamente, conceitualmente, seja empiricamente, mas que isso não te leva a nenhuma conclusão sobre a realidade última, né? Então, logo, as pessoas falaram, não, isso quer dizer alguma coisa sobre o mundo. Só que se você quiser dizer alguma coisa sobre o mundo, a partir da teoria matriz S, você acaba nisso que o Chu chamou de democracia nuclear, que ele se opunha à aristocracia da teoria quântica de campos. A aristocracia tem partículas fundamentais, e a democracia nuclear, todas as partículas têm o mesmo status, nenhuma é mais fundamental do que a outra. Então, ele faz essa brincadeira no discurso dele, que é típico do discurso de todo o movimento da contracultura e por justiça social que ele vivenciou em Berkeley, na Califórnia, nesse período, né? O fim das colônias na África, etc., as colônias europeias, a luta por igualdade e direitos das mulheres, das minorias étnicas, etc. Então, você tem esse boom, e aí ele entende que aquilo que ele está vendo na física de certa forma, um reflexo disso. Então, a teoria da matriz S, também ficou conhecida como teoria de Bootstrap, ela entrou, digamos assim, no cardápio desses pensadores da década de 60 que queriam recuperar o que eles chamavam de paradigma holográfico. A mesma coisa, então, vale para o Chu e o programa da Matriz S, e o Fritjof Capra, que divulgou esse programa, quanto vale para o David Bohm, nessa teoria do holomovimento que ele criou mais tardiamente da sua interpretação da mecânica quântica. Além disso, você tem o psicólogo e psiquiatra e também neurocirurgião Karl Brimbrand, que criou essa ideia também do cérebro holográfico, ou então a teoria do cérebro holonômico, que também tinha um diálogo, Karl Brimbrand, com o David Bohm e o Capra e muitos outros. E, então, de certa forma, eles ficaram conhecidos, cada um na sua área, um nas neurociências e o outro na física de partículas elementares. De toda forma, todos eles traziam a ideia do paradigma holográfico. No caso do estudo do cérebro, é uma longa disputa também na história, desde da neurofisiologia, lá do século XIX, a neuroanatomia, que começa até antes, no final do século XVIII, início do século XIX, mas só amadurece no final do século XIX, que é aquela questão de entender o cérebro de forma totalizante, ou holográfica, ou holística, ou entender o cérebro através da localização das funções. Então, na história da ciência do cérebro, você encontra argumentos empíricos e conceituais para as duas teses, né? Então, por exemplo, quando Broca encontrou o centro da linguagem e entendeu que se aquele centro ele digamos, prejudicado, a pessoa perde a capacidade de articular a linguagem. Então, isso é um bom exemplo de como o localizacionismo é plausível. Mas, por outro lado, tem um monte de outros exemplos que mostram que não, que o cérebro funciona como uma totalidade e que, embora você possa encontrar funções da fala, da emoção, etc., tal, o funcionamento real do cérebro ele é holístico e ele não é localizado. Então, essa é outro ponto. E nesse debate, o Karl Brimbrand surgiu com uma tese bem fundamentada, tanto conceitualmente quanto empiricamente, para esse cérebro holográfico, onde cada parte contém a totalidade, né? Então, nós percebemos nessa viagem, sim. Daqui a pouco a gente já vai terminar aqui no Instagram, né? Que uma hora e corta. Pode continuar a conversa usando o Zoom, mas queria que aqui, pelo menos, o pessoal que está usando o Instagram, a gente pudesse dar uma amarrada, pode finalizar, pelo menos essa parte aqui. Perfeito. Quer dizer, na atualidade, hoje, né, estamos aqui em 2021, a teoria holográfica, ou essas diversas versões da holografia aplicadas na ciência e na consciência, quais
visão que a ciência contemporânea, na atualidade, tem a respeito dessa visão holográfica? Bom, então, assim, a rigor, a ciência no singular é algo do nosso vocabulário do senso comum. A ciência real, na prática, ela vem no plural. Existem várias ciências, existem várias metodologias e abordagens e vários objetos para ser pensado, né? Então, é justamente o que eu tento fazer, essa visão transdisciplinar, no curso Mente Além do Cérebro, que, inclusive, quem está nos assistindo pelo Instagram, visite a página, minha página, Episteme Crítica Produções, lá vocês vão encontrar no YouTube, Episteme Crítica no Instagram ou Episteme Crítica Produções no YouTube, lá vocês vão encontrar informações sobre esse projeto, esse curso Mente Além do Cérebro. Então, nesse sentido, o que eu busco é uma visão transdisciplinar. Não é uma disciplina ou outra disciplina que fala X, Y, Z, mas é uma figura que, como uma pintura impressionista, você tem que ver de longe para entender que aqueles pontinhos formam uma paisagem. Então, quando você pega apenas disciplinas, o quadro todo fica ininteligível, você não consegue compreender. Quando você faz um afastamento e uma abordagem transdisciplinar, e aí um quadro aparece. E esse quadro é mais afável ao pensamento holográfico do que a visão disciplinar. E aí, como encaixar essas pecinhas é algo que você encontra dentro do sistema acadêmico científico nessas pessoas que têm mais gosto por esses esforços transdisciplinares, né? Então, esse é o caso do grupo SURSEM, que eu estudei no meu pós-doc, que resultou no curso Mente Além do Cérebro. Então, são pessoas, 40, 50 pesquisadores das mais diversas áreas, filosofia, neurociência, ciências cognitivas, psicologia, história e filosofia da ciência, religiões comparadas, etc., que se juntam para tentar achar esse quadro, né? Embora não há um consenso, existe algum consenso, mas não em todos os detalhes. De certa forma, essa visão, esse quadro geral, ele seria amigável a uma visão holográfica do universo, né? Porque parece a única plausível dentro dessa quantidade de dados empíricos e problemas filosóficos e conceituais que possa dar conta desse conjunto de fenômenos que eles estudaram, por exemplo, a própria experiência mística, mas também experiências de quase morte, fenômenos paranormais, que, de novo, desafia nossas noções de espaço-tempo e causalidade, que está presa a esse atomismo, esse pensamento atomista. Ele não dá conta de entender coisas como telepatia, clarividência, retrocognição, pré-cognição, etc. Então, como eles estudam esses fenômenos anômalos, sem desrespeitar nada do que sabemos do conhecimento científico filosófico contemporâneo, ele precisa de ser entendido numa chave de leitura mais abrangente, né? E talvez esse universo holográfico seja a maneira mais adequada de entender esse conjunto de ideias, né? E de experimentos e de experiências humanas, né? Que são estudadas com rigor científico, metodologia, escrutínio científico dentro da academia moderna contemporânea. Mas numa visão não holográfica, vamos dizer que o que opõe a visão holográfica holística é a visão atômica, né? Cartesiana, newtoniana, como quiser chamar, mas essa visão ela não dá conta de explicar esse fenômeno. Já a visão holográfica, ela explica tudo o que o outro paradigma explica, mais alguma coisa, e essa alguma coisa é o que está faltando para fechar, né? Então, de certa forma, eles retomam muito desses pensadores, né, que nós estamos falando, como é o caso do Paul Marshall, que retoma o Leibniz. Para a gente poder, então, finalizar aqui o link, para depois a gente continuar aqui no Zoom, para perguntas e tudo mais, que mandaram para o Instagram. As considerações, se você quiser dar um convite para as pessoas, conhecerem sua página, Sim. quiserem saber mais de você, ou quiserem saber mais de cursos, onde que elas procuram?
Bom, o melhor canal agora é procurar a Episteme Crítica Produções ou no YouTube ou no Facebook e Episteme Crítica no Instagram. E lá eu tenho essas informações a respeito, inclusive, do webinário que eu estou promovendo amanhã, às 8 horas, amanhã, quinta-feira, dia 10 de junho, às 8 horas. Esse webinário se chama Mente Além do Cérebro, onde eu vou falar sobre essa pesquisa que eu mencionei e também juntar os pontinhos, como eu tenho chamado, de uma série de lives que eu fiz recentemente, que está tudo lá. Vocês encontram ou no YouTube ou no Facebook. Eu sugiro que procurem pelo YouTube, que é mais fácil. Os vídeos estão organizados no YouTube. Episteme Crítica Produções. E aí vocês podem se inscrever nesse webinário que eu estou promovendo amanhã também. Fica aí o convite para quem quiser participar do webinário amanhã, que o Gustavo vai dar, né? Episteme Crítica, no Instagram, no Facebook ou no YouTube, né? Gustavo, tenho certeza que todo mundo aqui que passou por aqui percebeu que esse campo é vasto, né? O conhecimento daria para a gente ficar muitas horas aqui explorando ele nas suas diversas perspectivas, né? A ideia hoje justamente era dar um aperitivo, né? Uma síntese, assim, uma passada e mostrando em alguns momentos da história onde que essas abordagens emergiram, digamos assim, né? Momentos da história onde essas abordagens emergiram, né? Eu sou apaixonado por essa visão holográfica. Para mim, do pouco que eu sei e do pouco que eu estudei, como você falou, eu acho que é a única ou praticamente uma das que melhor traduz o que eu percebo e sinto e que as experiências que eu tive mostraram. Eu realmente não encontrei nenhuma outra perspectiva, abordagem que explicasse tantas coisas e que encaixasse tantas pontas soltas que eu percebia em outras abordagens, como a teoria holográfica, né? Por isso que eu realmente gosto muito dela e sigo como referência nos meus livros, no meu trabalho e na minha pesquisa, né? Então, eu só queria, então, finalizar, agradecer, Gustavo, pelo bate-papo, pela conversa, pela aula, na verdade, né? É muito mais uma aula do que um bate-papo, e a ideia é justamente essa, a gente trazer o conhecimento aqui, ainda que seja tão complexo, de uma forma acessível para todo mundo, né? Queria agradecer a tua abertura, a tua receptividade, e a gente continua a conversa lá no Zoom. Eu que agradeço, Fábio, agradeço a atenção de todos que estavam conosco. Eu espero que eu tenha contribuído e o seu trabalho é fascinante, vai muito nessa direção. Eu acho que a gente tem muito a conversar e espero que numa próxima oportunidade possamos fazer uma outra live como essa. Obrigado. Então, pessoal, obrigado a todos, um grande abraço. Quem tiver aqui no Zoom, a gente vai ter esse tempinho para conversa, tá bom? E aqui no Instagram, a gente nós seguimos agradecendo a todos pela tempo que vocês e que a semente sonográfica estejam aí na nosfera muita alegria, por favor, muita consciência para todos nós, tá bom? Boa noite. Continua no Zoom. Pronto, Legal. Gustavo. Agora estamos aqui no Zoom. Aqui é um pouco mais tranquilo para a gente conversar, né? Aqui no Zoom eu coloquei o site, a página, né? Para inscrição, quem quiser se inscrever no webinário amanhã, tem essa página aí, basta colocar o e-mail, confirmar o e-mail, e aí vocês vão receber o link para a live, né? A live vai ser privada, né? Para quem tem o link. Então, para ter o link, enfim, ser a pessoa acessa atualizado aqui, para a essa pessoa página, receber o link, ela... essa página aqui que eu coloquei no bate-papo. tá bom. Então, clica aqui no link, acessa a página, deixa o e-mail para receber o link para o webinário amanhã, né? Perfeito, isso. Tá legal. Eu Amanhã, tenho às aqui 8 uma horas. pergunta da Ângela. Ângela, deixa eu ver se ela está por aqui ainda. Não sei se ela...
Você quer fazer a pergunta de viva voz, Ângela? Você tem que ligar o seu áudio aí. Ei, Oi, eu Ângela. adorei, porque eu sou estudiosa, né, do cérebro. Hoje eu trabalho muito com as vertigens e distúrbio do equilíbrio postural e dos órgãos sensoriais. E quando você falou sobre essa nova teoria dos órgãos sensoriais, dos órgãos dos sentidos, eu fiquei muito surpresa, porque eu sei que a gente não existe só 5, né? Existe vários outros, mas essa abordagem aí eu fiquei interessada. Então, eu queria saber mais um pouco onde eu posso encontrar para saber disso aí. É isso. Uhum. Legal, Ângela. Eu acho que uma das questões que ficou esquecida ou apagada, ou reprimida dentro da epistemologia moderna contemporânea é justamente o corpo. Então, por isso, quem trabalha com fenomenologia, você pode começar antes do Edmund Husserl, mesmo William James já fala muito sobre o corpo, porque ele tinha uma concepção fenomenológica que ele chamava de empirismo radical. Mas, de toda forma, o corpo, nessa divisão cartesiana entre a coisa pensante e a coisa extensa, ele ficou fora, digamos, da nossa descrição do universo e da própria cognição humana. Porque, de certa forma, o ideal de cientificidade, que é a objetividade no pensamento contemporâneo, é o ideal de uma imagem de mundo sem corpo, sem experiência corpórea. A ideia é que essa experiência corpórea atrapalha a conhecer o mundo. Só que os antigos, por exemplo, não pensavam assim. O corpo era um veículo para conhecer o mundo. Conhecer o mundo não era conhecer o mundo através de evidências claras e distintas, essa é a palavra do Descartes, mas era conhecer o mundo através da ascese, que nada mais é um nome para exercícios espirituais. Então, você pode perceber que a origem etimológica das nossas formas institucionais de conhecimento mantém essa herança que estava ligada ao corpo. Então, por exemplo, a palavra academia, quando eu falo aqui o sistema acadêmico científico, academia vem da Academia de Platão, que era um espaço onde as pessoas faziam exercícios físicos, que é o mesmo sentido que a academia tem hoje. Ela tem esse duplo sentido. O lugar onde você cria o pensamento filosófico, científico, mas também um lugar onde você vai fazer musculação, por exemplo. Então, a razão de ser o mesmo nome é porque, originalmente, o espaço onde o Platão ensinava era o espaço que as pessoas faziam ginástica. Então, a ideia é que a dialética é para o espírito o que as atividades físicas é para o corpo. Então, por exemplo, as Olimpíadas surgem nesse contexto da Grécia Antiga, onde você busca excelência humana nos exercícios físicos. O mesmo tipo de busca de excelência aparece na filosofia. Então, quando você tem, por exemplo, uma batalha, por exemplo, uma luta física, você tem a ideia de dialética como uma conversa disciplinada, que é uma espécie de luta espiritual, né? E o resultado é que cada um tira de si o melhor. Isso é a maêutica socrática. Maêutica é a arte do parto. Sócrates alegava que a sua mãe era uma parteira, e a parteira tira corpos de dentro de mulheres. O Sócrates entende que ele tira ideias, ele ajuda, estimula que as ideias nasçam a partir do diálogo. Então, a maêutica socrática, que é a origem da dialética, é essa forma educada de travar uma conversação onde cada um tira de si o melhor que nem sequer imaginava antes desse embate dialógico. Então, a ideia da academia como espaço do exercício físico e espiritual mostra que, para você chegar no exercício espiritual, primeiro você tem que ter uma educação do sentido, do corpo. Então, a ascese, que são os exercícios espirituais, é a forma de conhecer o mundo e conhecer a si mesmo. Ok. Na modernidade, isso muda. O corpo não tem valor nenhum. Então,
o cientista, o filósofo moderno contemporâneo, não precisa de se engajar numa metanoia, numa transformação pessoal, espiritual, para conhecer a realidade. Ele basta ter experimentos e uma rede de diálogo intersubjetiva que valida esses experimentos através da reprodução desses experimentos, etc., e nessa chave de compreensão, de filtrar a experiência humana, que é a ciência moderna, nós esquecemos completamente o papel do corpo. Então, por isso que se fala muito em cognição corporificada, que é uma tendência, digamos, marginal na filosofia da ciência, na filosofia da mente, na epistemologia, de entender o conhecer como uma atividade que envolve a corporeidade inteira. Então, se você quiser algumas referências, deixa eu ver se eu tenho um livro aqui. Tem o Schutersmann, que é um filósofo que hoje tenta trazer o corpo para o centro das atenções na atividade de conhecer. Então, ele é um epistemólogo e um filósofo que, por acaso, como sempre acontece, tem uma formação também na técnica Alexander, em Rolfing e várias outras técnicas somáticas. É o mesmo se você pegar, por exemplo, o Varela, que foi esse filósofo e cientista chileno, além do trabalho que ele desenvolveu com Maturana, que é chamada Teoria de Santiago da Cognição, ele foi mais além e criou a neurofenomenologia. É interessante notar que ele também era um meditador. Então, é interessante notar que filósofos e cientistas contemporâneos que tentam subverter essa epistemologia cartesiana, eles próprios têm certas disciplinas somáticas e espirituais que os informam quão errado ou fora do eixo está a epistemologia moderna contemporânea. Então, eu poderia sugerir esse autor que está traduzido no Brasil. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, eu achei interessante, é como você disse, que como o ser humano percebe o tato, o paladar, tudo você disse que seria um movimento de... Aí você mudou, e aí eu não consegui completar. Você lembra disso? Sim, o que eu falava é que o Berkeley, esse pensador do século XVIII, ele era um empirista, como John Locke, como David Hume e outros ingleses empiristas. Só que ele notou uma tendência que fica claro no John Locke, que é o seguinte: o empirismo parte do pressuposto que a única forma legítima de conhecer é a experiência empírica. Então, o próprio Berkeley tem essa frase: ser é ser percebido. Então, não existe aquele ser da metafísica que é só acessada pelo conhecimento racional. Não. O único conhecimento legítimo vem da experiência empírica. Essa é a base do empirismo, sobre a origem do conhecimento humano. Qualquer outra coisa é uma enganação. É assim que entende os empiristas. Só que eles divergem entre si sobre as consequências disso. Por exemplo, o Berkeley, ele é um idealista. Ele acha, de uma forma solipsista, que é essa tese filosófica, que eu só posso ter garantia da minha experiência, da minha consciência. Não posso garantir nem que outras pessoas têm o mesmo tipo de experiência e nem que existe um mundo exterior, por exemplo, um mundo material, né? Ele é desse tipo, o Berkeley. Então, ele argumenta contra pessoas, como depois fica bem expresso no John Locke, ele separa a experiência em duas: a das qualidades primárias, como espaço, tempo e movimento, e as das qualidades secundárias, cor, sabor, cheiro. As qualidades secundárias vai se tornar aquilo que nós chamamos de experiência subjetiva, existe só para mim, não está no mundo. E as qualidades primárias, espaço, tempo e movimento, existem objetivamente no mundo. Então, ele faz essa separação dentro do empirismo. E o Berkeley fala: você não pode fazer essa separação. Não tem nenhum argumento filosófico, você pode separar. E aí ele começa a argumentar. Veja, o movimento. A ideia é que o que existe é aquilo da minha percepção através do tato, que é um puxão e um empurrão, que na física a gente chama de força. Ela pode ser de repulsão ou de atração. Então, força é uma das categorias de entendimento do mundo para um físico. Ele fala: olha, essa categoria está me dizendo que eu tenho um reducionismo implícito de que todos os outros sentidos devem ser reduzidos ao tato, né? Que é o mecanicismo.
Então, assim, agora eu falando, imagina que outra experiência civilizacional, por razões outras que não as nossas, tivesse reduzido toda a experiência humana ao som. Então, todo cientista seria um músico, que é a única maneira de compreender a realidade. Na verdade, essa proposta estava entre os pitagóricos. Tinha que estudar música e matemática. Então, essa é uma possibilidade. Imagina uma civilização que criasse toda uma ciência baseada no cheiro, ou no sabor, ou no tato. A gente não pode nem imaginar que ciência é essa. Mas a ideia de que você tem um caleidoscópio, você tem aquelas pedrinhas que você movimenta e aparece uma figura. Então, a caixa de ferramenta que eu falava são essas pedrinhas. As maneiras de configurar essas pedrinhas são inúmeras, não são infinitas, imagino que sejam finitas, mas são inúmeras. E a ciência e a filosofia, como um pensamento coletivo, historicamente construído, faz uma determinada configuração. O historiador da ciência, ou da filosofia das ideias, como eu, a gente tenta ver que essa configuração foi historicamente determinada, que ela não tem nenhuma necessidade no sentido racional do termo. E aí, então, você vai pegando os pensadores no calor das discussões e vendo o que eles argumentavam. E aí você percebe que hoje, o que parece o ar que a gente respira, a coisa mais natural do mundo, não foi assim para outras pessoas. Então, aí você relativiza essa visão de um mundo convencional, científica, e entende que ela é uma possibilidade de construção, de entendimento da realidade, que serve um propósito particular, que é a criação da ciência moderna, que é essa que já está também no Francis Bacon, esse filósofo do século XVI, saber é poder. Então, a ciência moderna nasce onde você tem uma ascensão de um pensamento científico-tecnológico, onde a transformação da natureza e da sociedade, ou a capacidade ou a potência de fazer essa transformação, é o que vale como padrão ouro para dizer se um conhecimento é legítimo ou não. É a utilidade. A utilidade. E depois isso entra na linguagem do capitalismo, é a capacidade de acumulação. Outras formas de conhecimento vão perdendo a legitimidade, porque elas não dão isso. E você tem que entender que o conhecimento, ele é material, ele é construído por pessoas de carne e osso que dedicam suas vidas e precisam de recursos para fazer isso. E os recursos vêm dos interesses de que o output que eu estou criando vai servir para a pessoa que está me financiando, percebe? Então, a forma coletiva histórica de construir conhecimento, ela é muito particular de uma experiência civilizacional. Mas a gente esquece tudo isso, porque o senso comum é ahistórico, então, no senso comum, a gente esquece tudo isso, e aí nós percebemos a ciência triunfante como um triunfo ininterrupto do nascimento da ciência moderna, do pensamento iluminista, das sociedades capitalistas, do sistema democrático de direito moderno, etc., como uma trajetória ininterrupta e bem-sucedida de uma visão cada vez mais objetiva e cristalina da realidade e da identidade humana. Isso não é verdade. Isso é uma retórica de conclusões, onde você só encontra a versão dos vencedores. O historiador tenta recuperar os vencidos, como o próprio Leibniz, que falávamos aqui, das concepções de mundo que eles formularam e por que eles formularam. Então, é nesse sentido que o corpo, ou a experiência somática, foi colocada fora do cardápio epistêmico, epistemológico, da construção do pensamento científico-filosófico no mundo contemporâneo. Percebe? E aí, como eu trabalho com experiências anômalas e com pensamentos marginais dentro do sistema científico acadêmico, eu tento fazer sentido, recuperar o sentido perdido dessas experiências e dessas filosofias, porque ele foi perdido dentro de uma dada sociedade. Então, de certa forma, nós fragmentamos a nossa consciência. O historiador é muito como um psicanalista. Ele faz a experiência coletiva de integração da consciência, mas não do indivíduo, mas da sociedade.
Então, nós temos personalidades múltiplas, fragmentadas, etc., né? Essa divisão entre Estado, mercado e vida privada, que nasce, né? Ciências políticas, a economia e a sociologia, para tentar ver três perspectivas do ser humano, mas nós somos um só, divididos em três ou mais, e temos a dificuldade de entender a totalidade, porque nós perdemos a biografia dos nossos traumas. Então, eu tento recuperar a lembrança desses traumas, dessas rupturas históricas da consciência coletiva histórica, como historiador, e é uma integração não individual, mas coletiva, não psicológica, mas epistemológica, digamos assim. Achei interessante que o David Bohm, nessa pesquisa que eu fiz, tem várias citações dele dizendo que justamente essa nossa fragmentação, essa visão fragmentada da realidade, seria a causa de todos os nossos problemas e que poderia, inclusive, nos levar à extinção enquanto humanidade, né? E você vê que hoje o tema, isso nos anos 40, 50, 60, e hoje a gente vê que esse tema da chamada sexta extinção, né, em massa, da possível extinção até da própria humanidade, é um tema que está aí, né? Que se fala disso hoje, muitas teorias e muita gente dizendo que isso já está a caminho, né, de acontecer, né? Sim, com certeza, tudo isso está dado, né? É a está mesma concepção do Fritjof Capra, que entende que o que nós vivemos é um problema de percepção, né? A princípio, não fica claro o que ele quer dizer, mas quando se aprofunda, é justamente a percepção fragmentada da construção do conhecimento através de disciplinas, uma metafísica, uma ontologia específica que separa o indivíduo da sociedade, o mundo humano do mundo natural ou da natureza, e essas divisões colocam as pessoas, individualmente, coletivamente, nessas emboscadas que nós estamos, aquecimento global, problemas ecológicos e ambientais, que, de fato, ou conflitos, né? Esse é um conflito inédito na história da civilização, que a percepção inicial aparece por causa da energia nuclear, mas é a percepção de que, pela primeira vez na história da humanidade, nós temos as armas para nos destruirmos a todos, né? E a maior parte da vida não humana também. Então, hoje nós temos em ogivas nucleares a quantidade suficiente para destruir o planeta Terra várias vezes, né? Então, antes com arco e flecha, a gente não tinha esse poder, mas agora nós temos. Então, isso traz uma consciência da totalidade da humanidade e a nossa interação com a ecologia planetária. E a visão que nós temos fragmentada nos tira essa percepção. Assim, de uma forma muito prática. A gente não consegue lidar com uma pandemia global. A gente não tem as ferramentas para lidar com a pandemia global. Assim como encontro após encontro, veja, pegue, por exemplo, desde a Eco 92 até aqui, os chefes e líderes de nações não conseguem resolver o problema do aquecimento global, qualquer problema ecológico. Eles não conseguem. Então, a gente vive um sistema de tal fragmentação que a gente não consegue dar uma resposta racional a problemas concretos que nos ameaçam, né? Bom, quero abrir aí para o pessoal a gente se aproximar do final desse encontro. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu também prometi sortear um livro lá, até esqueci isso lá no Insta, mas eu vou sortear aqui para vocês que estão aqui, tá bom? Antes, quero ver se alguém tem alguma pergunta. Eu aproveito e coloco aqui no bate-papo que eu falei com a Ângela, o Richard Schutterman. Eu coloquei o nome dele aqui. Então, ele criou a chamada soma estética, que é essa forma de fazer epistemologia ou filosofia que leva o corpo em consideração. E no Brasil, eu sei que ele tem um livro traduzido, eu tenho esse livro, que chama Consciência Corporal. Bom, de qualquer forma, eu coloquei aqui no bate-papo. Ok.
Obrigada. Uhum. Fábio, um comentário? É possível? Opa, claro, sem dúvida. Tudo bem, Fábio? Obrigado. Tudo bem, Laércio? Olá, Gustavo. Olá, Laércio. Primeiro, parabenizar pela exposição. Muito. O comentário seria em cima dessa a constituição do cérebro, né? Ou aonde nós chegamos depois de milhões de anos, né? E se a gente falar do tempo da Terra mesmo até a constituição da vida, bilhões de anos para chegar no cérebro que nós temos hoje, e inclusive para pensarmos, refletirmos e termos as experiências espirituais. Agora, inclusive, né, esse renascimento dos psicodélicos, né? Então, a gente tem o Schoenberg, o Siddhartha Ribeiro, também esse resgate, né, dessa percepção, porque nessas experiências tudo se torna holográfico. Mas o comentário seria assim: evoluímos bilhões e bilhões de anos para evoluir, para chegar agora e apertar o botão de autodestruição. Será uma ironia espiritual dos deuses? Essa é uma boa pergunta, Laércio. A questão do renascimento do psicodélico, assim, duas questões que você colocou. Como eu falei, a experiência psicodélica, assim como a experiência mística, que a experiência psicodélica pode ou não replicar, essa é uma discussão, ela justamente nos coloca nessa percepção holográfica. E ela, de fato, influenciou muito esse paradigma holográfico. Então, se você pegar o livro do Ken Wilber, não há, até onde eu me lembro, nenhuma menção ao LSD, às experiências enteógenas da década de 60 e 70. No entanto, você pode ter certeza, que eu falo como historiador das ideias, pode ter certeza absoluta que essa era uma de várias motivações que estava por trás dessas tentativas de montar uma ontologia alternativa à ontologia mecanicista. É justamente uma tentativa de pessoas muito bem formadas tentarem interpretar de uma forma racional, baseada no conhecimento do mundo que elas possuem, para as experiências místicas que elas tiveram. O próprio Fritjof Capra menciona, no início do Tal da Física, a importância das plantas de poder, como ele chama. Então, a mesma coisa vale para os antigos. Então, você sabe, na própria Grécia Antiga, tinha os mistérios de Eleusis, que era uma cidade não muito distante de Atenas, que durante mais de 1000 anos tinham cerimônias em épocas específicas do ano e provavelmente fazia uso de uma substância psicodélica. Então, há livros escritos sobre isso, especulações arqueológicas e filosóficas e culturais sobre essa substância, mas eles chamavam de soma. Não, soma, desculpa, é uma tradição que vem dos Upanishads e o Vedanta, que também tem essa especulação. Lá eles tinham uma outra substância, mas, de toda forma, leva à sua questão, né? Bom, agora, a questão da autodestruição, o que acontece? Veja bem, o desenvolvimento da sociedade ao longo da história segue certos padrões muito parecidos com o desenvolvimento humano ou o desenvolvimento de qualquer coisa na natureza. Então, você tem um padrão mais ou menos assim. Você tem uma diferenciação, por exemplo, na concepção, você tem esse zigoto original, né? Mais ou menos homogêneo, que multiplica de forma exponencial, duas moléculas viram 4, viram 8, 16, 32, 64, etc. E, na medida que multiplica de forma exponencial, se diferencia. Então, uma célula vai virar célula do músculo, do nervo, do osso, da pele, etc. Então, essa multiplicação e essa diferenciação é comum em qualquer desenvolvimento. Só que isso se torna uma patologia se essa diferenciação e multiplicação e diferenciação não é seguida de uma unificação ou de uma integração.
Então, as minhas células não podem fazer o que elas bem entendem. Elas têm que se coordenar dentro do organismo como um todo. Então, se você pega o câncer ou a leucemia, de repente as células brancas começam a multiplicar de forma descoordenada com o organismo. Isso é uma patologia. Assim como no desenvolvimento embrionário, você tem a origem de todas aquelas patologias embrionárias que podem, inclusive, abortar o desenvolvimento do feto ou nascer com uma anomalia, né? Então, todo desenvolvimento tem isso. Integração, diferenciação. Integração, diferenciação. E qualquer problema de desenvolvimento pode ser colocado ou o momento da diferenciação não aconteceu, é isso que em psicanálise se chama fixação, ou seja, ficou lá num passado subdesenvolvido que não há a diferenciação. Ou há a diferenciação, mas não há a unificação. Então, nesse caso, na psicanálise se chama como se chama? Quer dizer, ou você tem a fixação, né? Ou, enfim, você tem os dois mecanismos. Então, assim, em termos psicológicos, seria o seguinte: você nasce um corpo, toda experiência sensória, sem eu, sem ego, sem self. É o que a Margaret Mahler fala: o nascimento físico é diferente do nascimento emocional do bebê, que só acontece depois. Então, você é puro id, você é uma experiência sensória que não se diferencia do universo e nem da mãe. Depois você se diferencia do universo, mas não se diferencia da mãe. Depois você se diferencia da mãe. Depois você se belisca e sabe que você, quando sente dor, não é o universo inteiro que está sentindo dor. Às vezes você faz essa separação. E aí é o nascimento, digamos, do seu ego, do seu eu que se diferencia da realidade. Então, o Freud também tem a ideia do princípio do prazer e do princípio de realidade, o nascimento do ego. Só que quando esse ego socializa na família, principalmente, mas não exclusivamente, ele, através da linguagem, entende que tem um outro eu, que não é esse ego, que também molda as jogadas possíveis desse xadrez que é a vida humana. E isso é principalmente os pais, os professores, o padre, o pastor, etc., que vai educar: não faça isso, não faça aquilo, não faça isso. Aí esse ego, que já tinha que administrar o id, agora tem que administrar esse outro mundo exterior. E que ele acaba introjetando e vira o superego, entende? Então, você nasce por o id, cria um ego e depois o superego. Agora, você tem uma tríade. Se você não unifica isso, você tem as neuroses clássicas, né? Você tem a origem, a etiologia das neuroses clássicas. Se você não faz nem aquelas primeiras diferenciações e unificações, você tem as psicoses clássicas, entende? Você não diferencia o que acontece na sua cabeça do que acontece no exterior. Então, você mistura as coisas. Então, seja o desenvolvimento da célula, no desenvolvimento embrionário ou desenvolvimento psicológico, é isso que eu quero dizer, você tem um padrão. Voltando agora, a sociedade é a mesma coisa. Então, veja só, outros povos não tinham a possibilidade de se destruir, mas também eles seriam zigotos para nós, porque eles são sociedades tão simples que a gente não quer voltar para essa sociedade simples também. Por quê? Porque todas as formas de reprodução da nossa subsistência está calcada em cima da sociedade complexa contemporânea. Basta ver o sistema produtivo contemporâneo. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não estão dispostas a abrir mão de quase nada: roupa, telefone, comida, iFood, etc. No entanto, essa complexidade não tem uma integração ulterior. Por exemplo, a linguagem comum é o mercado. Não tem nenhum tipo superior de controle, que é justamente por isso a gente não consegue resolver apenas com leis de mercado, por exemplo, criando bônus de carbono. Brasil, poluí tanto, eu pago tanto. Então, eu pago o direito de poluir. Então, eu tento resolver os problemas ambientais, ecológicos, numa linguagem de mercado.
E nessa complexa diferenciação é a única que a gente tem. A gente não tem uma linguagem mais unificadora do que essa. Então, nós vivemos uma patologia, digamos assim, que é um momento de transição de uma sociedade simples, pré-moderna, para uma sociedade complexa, global, que ainda não se integrou de uma forma completamente. Nós não temos essa linguagem universal que supere a linguagem do mercado e que consiga integrar a sociedade global de uma forma sustentável, entende? Então, assim, nenhuma fase é igual à fase anterior. Toda fase tem os seus próprios desafios, né? Então, esse é o desafio do nosso tempo moderno, nosso tempo contemporâneo. Ele é próprio nosso. Mas outras civilizações, outras experiências civilizacionais, outras sociedades tiveram os desafios deles também. Para nós, alguns desses desafios foram superados. Mas hoje nós temos os nossos, né? Então, historicamente, nós podemos encontrar padrões que nos ajudam a pensar nós mesmos, mas existe um princípio de originalidade e de criatividade na promoção e na expansão da vida como um todo, que se replica na sociedade, na história humana, que coloca uma especificidade dos nossos problemas. Nós temos esses problemas hoje. Nós precisamos de uma ulterior unificação que não seja simplesmente uma forma autoritária de cima para baixo de impor regras, porque essa forma ela existe, mas ela está na mão da linguagem do mercado, entende? Ela é política. Então a gente tem que, de alguma forma, superar essa forma política de organização social, baseada nas relações econômicas e traduzidas em relações políticas e jurídicas. A gente tem que superar essa forma de sociabilidade para dar conta de resolver problemas que, sob o ponto de vista racionais, são simplesmente simples de resolver. Resolver uma pandemia é simplesmente lockdown para todo mundo, máscara, álcool gel, desenvolve vacina e depois todo mundo sai de casa. Mas isso é inviável na sociedade que a gente vive. Não é possível fazer isso, né? Então, gera os conflitos que nós conhecemos bem. E mesma coisa, os problemas ambientais têm soluções mais engenhosas que você nem imagina. Cada dia eu aprendo uma nova. As soluções estão dadas, a gente não consegue implementá-las por causa da sociabilidade fragmentada que nós estamos introduzidos. Não são problemas técnicos, são problemas sociais, entende? Fábio, está desligado o seu microfone. Tem uma pergunta do Fernando aqui, só queria fazer um comentário que talvez seja por isso que a emergência dessas novas abordagens integrais, né? A tentativa de eliminar ou diminuir essa fragmentação, né? E sobre as experiências com psicodélicos, Laércio, eu chamo essas experiências de holodélicas, porque elas são, de fato, holísticas e holográficas. Ótimo. O próprio, Fábio, lembro que o próprio Stanislav Grof chamou de experiência holotrópica. Holotrópica, exatamente. Holotrópica significa em caminho à totalidade, em caminho à unidade, né? Que é a concepção hipocrática de medicina, que o próprio corpo, a própria mente, busca a unidade como um movimento natural de cura ou de autocura. Que o terapeuta é apenas um facilitador para que esse processo ocorra de forma esperada. Exato. É isso aí. Fernando, vamos lá, para a gente finalizar com chave de ouro com a sua pergunta aí. Que honra! Responsa, né? Primeiro, agradecer essa aula incrível. Obrigado, Fábio. Obrigado, Gustavo. O que me faz trazer esse questionamento é que tem uma tônica aí da problemática que a gente enfrenta hoje, tanto mercadológica, né, esse paradoxo do mercado com o ambiente. Ninguém consegue implementar o que já é fácil e a gente já tem tecnologia para fazer, né? E nesse sentido, já juntando com as questões anteriores de percepção da realidade, né, ser holográfico, ou a questão dos sentidos, né, o quão limitante eles são,
me vem muito à cabeça o trabalho de José Argüelles, não sei se vocês conhecem o José Argüelles, ele foi criador da Fundação da Lei do Tempo, da canalização do sincronário Maia Galáctico, né? E ele basicamente, assim, resumindo muito a grosso modo, ele falava que o que causa essas distorções da nossa percepção da realidade é a questão do tempo. Que a percepção do tempo, né, o calendário gregoriano, por ser todo fragmentado e mudado de acordo com os interesses, né, da igreja, calendário vem de calenda, que é a cobrança de impostos, e essa percepção não natural do tempo altera, cria algumas distorções que faz com que o homem em si se desconecte da natureza, né? Não respeitando, indo para a coisa do mercado, né? Aí ele fala que traz 4 disfunções, né? O medo da morte, primeiro que a morte não existe, né? Mas esse medo da morte faz a pessoa ser manipulada, a disfunção do dinheiro, né? 1% domina monetariamente 99% do planeta, a questão do sexo, né? E o sexo cheio de tabu, que é uma forma também de você manipular as pessoas, e a religiosidade nesse lugar de controle social, né? Eu gostaria de perguntar, resumindo agora a minha pergunta, essa percepção do tempo para a física, isso se tem um embasamento físico para vocês, toda essa leitura que o José Argüelles traz, né, além das questões biológicas, né, de que a percepção do tempo, de uma contagem não harmônica, sincrônica com a natureza, pode transformar tanto a percepção da realidade e a psique humana? Você está sem som, Gustavo. Desculpa. Então, Fernando, eu não conheço esse autor que você mencionou, mas as concepções de tempo são diversas. O tempo da física é um tempo que você mede através de fenômenos que têm uma regularidade. Então, começa mesmo com essa experiência dos primeiros povos sedentários que, devido às questões da agricultura e até mesmo da orientação das suas datas festivas, etc., se liga à astronomia e encontra movimentos regulares e tem a concepção do ano, por exemplo. Depois começa a separar em estações do ano, etc. Então, essa experiência ela é milenar, mas é a experiência de fenômenos regulares que faz o tempo do físico. Então, por exemplo, um relógio de pêndulo é um tipo de marcação do tempo. Hoje, o tempo é medido para um físico através de fenômenos de nível atômico ou nuclear. Então, de certa forma, é uma maneira mais precisa de medir o tempo, mas o princípio é o mesmo, é buscar um fenômeno regular. Esse é o tempo da física. Você teoriza sobre esse tempo, você constrói conceitos através dessa temporalidade, ela sempre exige um relógio, e isso que leva o Einstein à relatividade restrita, o entendimento que não faz sentido falar em tempo absoluto, como Newton a princípio coloca, mas todo o tempo é medido por um relógio, assim como todo espaço é medido por uma régua, então você não pode deixar de levar isso em consideração. Okay? Esse é o tempo do físico. Agora, o tempo de um psicólogo, por exemplo, de um psicanalista, o próprio Freud tem essa ideia que o inconsciente é atemporal, não tem tempo no inconsciente. Ou então ele tem a ideia arqueológica do tempo, né? O tempo psicológico, ele não passa como o tempo do físico, né? Ele apenas é subterrado, como várias civilizações que existem, são enterradas pela seguinte, que é enterrado pela seguinte, etc., e a psicanálise permite você fazer essa arqueologia do tempo, que é voltar na sua biografia
E essa arqueologia do tempo vai desterrando aqueles fósseis que nunca deixaram de estar lá. Então, esse tempo do físico passou, acabou? Não. O tempo psicológico é muito mais arqueológico. Claro, se você pegar uma abordagem junguiana, essa arqueologia é ainda mais profunda, que vai na história coletiva, de étnicas, raciais, humanas, ou até da própria biologia na Terra como um todo. Ok. Essa é uma concepção de tempo. Há diálogos, por exemplo, houve um famoso diálogo entre o Einstein e o filósofo francês Bergson, que está traduzido esse diálogo num livro de uma historiadora da física, que eu até conheço, Bergson e Einstein, eu acho é o título, não tem em português até onde eu saiba, mas o Bergson tinha essa tentativa de juntar o tempo da teoria da relatividade restrita com o tempo da consciência, né? Então, esses livros do Bergson, como Matéria e Memória, ele tenta fazer essas articulações. Ele teve um longo diálogo com o Einstein. Mas é o que eu estou falando, são noções diferentes de tempo. Esse tempo sociológico, esse tempo histórico, como nós organizamos o nosso calendário para propósitos das nossas atividades sociais, você tem o tempo de declaração dos seus impostos, etc. Nesse período, aí está todo mundo fazendo a mesma coisa. Você tem as festas, baseadas num calendário de uma tradição cristã, como Natal, etc. Tal. Você tem outras datas civis, a independência do seu país, os franceses têm o 4 de julho, os americanos têm o 4 de julho, os franceses têm também da Revolução deles, etc. São datas civis, etc. São históricas, são sociológicas. Então, é outra forma de tempo. Então, assim, o que eu quero falar é que, no final, assumir um tempo como uma concepção universal não faz sentido, entende? O tempo para o historiador é um, para o físico é outro, para o psicólogo, para o filósofo é outro, dependendo das tradições, entende? O tempo subjetivo, como ele é percebido, é um, né? Quando eu estou dormindo em sono profundo, eu não tenho nenhuma percepção do tempo, por exemplo. E a cada 24 horas a gente passa por todos esses ciclos de vigília, sonho e sono sem sonho, né? E olha como o tempo modifica para a nossa percepção ao longo dessas passagens, né? Então é isso. Eu sempre me pergunto sobre o tempo. O próprio tempo da física já tem um problema com o tempo da biologia. E esse é um problema científico que foi melhor solucionado no século XX. O tempo da física não é uma flecha do tempo, né? E a flecha do tempo parece o senso comum da biologia. Eu nasço e vou envelhecendo. Eu não vou ficando mais novo. A não ser no conto do Fitzgerald, que foi para o cinema, que é O Estranho Caso do Benjamin Button, mas fora essa ficção muito interessante, eu não vou ficando mais novo, eu vou ficando mais velho, né? Se eu deixo um pedaço de metal ao ar livre, ele enferruja, né? Você não passa as coisas não desenferrujam, elas enferrujam, elas oxidam, que é a mesma coisa que envelhecer. E o desenvolvimento da vida na Terra não vai para trás, digamos. Os seres humanos vão desaparecendo, aí tem os hominídeos, aí depois até a gente voltar para os oceanos, né? Então, quer dizer, a gente tem uma clara percepção que o tempo tem uma flecha, mas as equações newtonianas não tem diferença nenhuma se você vai para o futuro ou se você vai para o passado, não existe flecha do tempo. E na física, a flecha do tempo surge na termodinâmica. Com a segunda lei da termodinâmica, a entropia, você vê que o tempo tem um sentido, uma direção, que significa que você vai das coisas mais organizadas para menos organizadas. Então, há uma desordem crescente no universo. As coisas entram em equilíbrio térmico, ou seja, se tornam homogêneas. E a ordem são bolhões de coisas heterogêneas na homogeneidade. Esses bolhões tendem a desaparecer e tudo se tornar homogêneo, ou seja, você vai da desordem para a ordem. Então, quando surge no final do século XIX uma seta do tempo na física, ela surge para dizer que a vida não seria possível.
Então, a vida é o caminhar de uma coisa de uma coisa mais provável para uma menos provável. E o que a mecânica estatística entende da termodinâmica, baseado em probabilidade, o equilíbrio térmico simplesmente pode ser entendido como estados no futuro são mais prováveis que seja assim do que o contrário. Só que a vida tem uma entropia negativa, entende? Ela cria ordem. Então, como entender isso? Então, no século XX, você tem a teoria, por exemplo, do Prigogine, das estruturas dissipativas, o próprio Maturana e o Varela, para entender a autopoiese, como definir na vida, etc. São tentativas de entendimento racional de um tempo biológico que difere muito desse tempo físico. Então, veja, nem para um biólogo o tempo é igual para um físico. E o mesmo vale quando, dentro da biologia, nasce um fenômeno novo, que é o fenômeno humano, e que nasce a consciência, nessa plenitude que a gente experimenta diariamente. E aí uma outra noção de temporalidade é necessária, como eu citei no caso de psicólogos, psicanalistas e filósofos como Bergson, percebe? Então não existe um conceito unitário de tempo que possa ser usado em todas as disciplinas. Maravilha! Fechamos com chave de ouro mesmo. Uma coisa que sempre me intriga com relação ao tempo, né? Acho que é bem intrigante para todo mundo, né? É por que naquela dimensão muito pequena não tem tempo, né? Que é na tal da dimensão de Planck, onde as leis do tempo não funcionam. Naquilo que é muito pesado, que é na curva lá do buraco negro, tem tanta massa lá que também não tem tempo. E naquilo que está muito rápido, além da velocidade da luz, também não está fora do tempo. Então parece que o tempo funciona dentro de uma matriz. Mas tem situações no muito pequeno, no muito rápido, no muito pesado, que o tempo não funcionaria dessa forma, né? Então, quer dizer, volta um pouco a ideia de estamos numa matrix mesmo, dentro do espaço e do tempo. Na física, você tem esse tempo newtoniano, você tem a ruptura do Einstein, e é uma ampliação do tempo da física, né? Não tem nada de novo sob o ponto de vista dos princípios de uma ciência física, que devem ser princípios empíricos. A gente só esqueceu que a gente falava de tempo e espaço sem falar de relógios e réguas. Então, quando você fala, não faz sentido falar de tempo e espaço sem falar de relógios e réguas. E aí você tem a relatividade restrita e, posteriormente, a relatividade geral. Mas isso tudo está dentro dessa física, digamos, que é uma física de todo físico, não é especulativa, ela é uma física que você verifica no laboratório cotidianamente. Inclusive, a questão que você colocou de um objeto aproximando da velocidade da luz, né? Que é essa questão do espaço comprimido e do tempo dilatar, do paradoxo dos gêmeos, lá do Einstein, etc. Essa é ainda uma física, assim, absolutamente contemporânea e verificada nos laboratórios. Agora, fora disso, isso é saudável que seja assim, você tem o campo da especulação científica. Então, físicos e não físicos, filósofos, escritores de ficção científica, etc., pegam os conceitos da física e extrapolam, né? Então, você tem várias teorias dentro da teoria quântica de campos que buscam essas teorias unificadas e falam, por exemplo, de dimensão no sentido puramente matemático. No sentido matemático, você pode ter quantas dimensões você quiser, mas o que matematicamente isso corresponde com o mundo, e aí você começa a fazer especulação. E acontece que na teoria quântica de campos você tem, por exemplo, teorias de cordas, supercordas, que são teorias que tentam unificar as 4 forças fundamentais e a gravitação com a quântica, né? A quantização do campo gravitacional, e isso leva à necessidade de, matematicamente, você ter teorias com 10, 12 dimensões. E aí começa a imaginação, a especulação
filosófica de tentar entender o que significa essas dimensões. Então, assim, a especulação acontece na teoria quântica, na cosmologia, quando se fala de buraco negro, caminho de Minhoca, buraco branco, os confins do universo, o que existia antes do período que a gente chama do Big Bang, né? Onde não faz mais sentido falar das leis da física, porque as leis da física pressupõem uma certa configuração do mundo que não existia ali, né? Então aí cria essa, que é um exercício maravilhoso de especulação, de metafísica e de filosofia. Mas aí já sai do campo, assim, daquele arroz com feijão da física que você tem empiricamente nos laboratórios, né? Aliás, tem um livro muito bacana, para quem gosta desse tempo do tempo, acho que você vai gostar, Fernando, que é O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. É genial, é um romance até. Genial. O Fim da Eternidade. Isaac Asimov foi um autor extraordinário, que escreveu muito divulgação científica, ficção científica, ele tem uma produção assim espantosa. É absurdo, eu né? fico espantado como mais de 50 livros, escrever. 60 ou 70 livros, uma coisa absurda. Você fala, como esse cara conseguiu escrever tanto? Exatamente. E genial ainda, né? E com genial. Consistência. Ele era físico, inclusive, se não me engano, né? Sim, ele tem uma formação nas ciências exatas, não sei exatamente, mas ele... Acho que ele era físico, sim. Muito bom, gente. Olha, eu deixei aqui, não vou sortear, deixei aqui o Holoplex para vocês, o tal PDF. Quem quiser baixar, é só clicar aqui, está nas mensagens, ó. Tá? Vocês clicam, podem baixar, tá bom? Gustavo, mais uma vez, super obrigado por a gente ter dado esse passo aí nessa parceria, aí, nessa amizade. Os buscadores do conhecimento, os apaixonados pelo conhecimento, muito obrigado, como sempre, muito enriquecedor o que você traz. Já tenho até várias coisas novas para colocar aqui na minha monografia, umas dicas aí que você deu para complementar no que estou escrevendo lá. E, queridos e queridas, muito boa noite, muito obrigado a todos vocês, Fernando, Laércio, Dani, Andréas, Vitória, Débora, Marcos, prazer, muito bom estar com vocês aqui, saindo um pouco da loucura que a gente está vivendo, e surfar no conhecimento é um bom antídoto, é terapêutico. Com certeza. Obrigado, Fábio, pelo convite, maravilhoso. Obrigado, pessoal, perguntas incríveis, e espero que a gente possa se manter em contato aí. Estamos aí. Tá certo, então, gente. Prazer, até já. Boa noite e boa noite. Tchau. Falou. Tchau, obrigado. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite, obrigado aí, Fábio. Obrigado.